Bom dia, boa tarde, boa noite aí, quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Esse é o nosso 47º encontro, né? Lendo aqui o livro 3 do Capital, do Marx. Vamos agora iniciar o capítulo 22, divisão do lucro, taxa de juros, nível, entre aspas, natural da taxa de juros. Bom, o objetivo deste capítulo, assim como, em geral, todas as manifestações do crédito de que ainda devemos tratar, não pode ser aqui investigado em detalhes. A concorrência entre prestamistas e prestatários e as oscilações do mercado monetário que dela derivam estão fora do âmbito de nossa investigação. A exposição do circuito que a taxa de juros percorre durante o ciclo industrial pressupõe a exposição desse ciclo, a qual tampouco pode ser realizada aqui. O mesmo vale para a compensação aproximada, maior ou menor, da taxa de juros no mercado mundial. Aqui nos limitamos a desenvolver a figura autônoma do capital portador de juros e a autonomização dos juros em relação ao lucro. Como os juros são apenas uma parte do lucro, que, de acordo com o pressuposto de que partimos, o capitalista industrial tem de pagar ao capitalista monetário, vemos que o limite máximo dos juros é o lucro mesmo, sempre que a parte correspondente ao capitalista atuante for igual a zero. Desconsiderando casos isolados, em que os juros podem ser, de fato, maiores que o lucro, mas não podem ser pagos a partir do próprio lucro, poderíamos talvez considerar como limite máximo dos juros o lucro integral, menos a parte deste último a que adiante nos referiremos e que pode ser decomposta em salários de supervisão. Só vou terminar essa página aqui, a gente para a nota, até eu queria fazer uma pontuação aqui também. O limite mínimo dos juros é absolutamente indeterminável. Pode cair a qualquer patamar. No entanto, apresentam-se sempre circunstâncias contrarrestantes, que o deixam acima desse mínimo relativo. Bom, só tem uma nota, eu vou ler aqui a nota A, que está falando na página 429 deste volume aqui, nota do tradutor, por causa dessa palavra salários de supervisão. Bom, eu queria fazer uma pausa porque aqui me chamou a atenção, ele vai falar desconsiderando casos isolados em que os juros podem ser de fato maiores que o lucro, mas não podem ser pagos a partir do próprio lucro. Essa frase me deixou um pouco confuso. E eu não sei se eu entendi corretamente ou se vocês têm um entendimento distinto, mas esses casos isolados seriam casos em que o nível dos juros está acima dos lucros. Bom, isso é uma situação de crise, me parece, né? Não sei. Me pareceu uma situação de crise. Não sei que tipo de situação de crise seria ou qual contexto esse tipo de situação poderia existir, né? Enfim, fiquei pensando, não sei se alguém tem alguma ideia sobre isso, eu realmente não tenho, mas foi isso que me parou para pensar, eu achei um pouco estranho essa frase, mesmo que ele está falando que isso é um caso marginal. Né? Enfim, é isso, eu passo a palavra se alguém quiser. Tá? Só uma coisa, não falando, né? Pode falar. Eu só ia dar um exemplo bem rápido, que a gente poderia pensar na elevação da taxa de juros dos Estados Unidos, ali no final da década de 70, né? Início da década de 80, que foi certamente era muito acima da taxa de lucro, né? E não pode sustentar também por tanto tempo assim, em algum momento tem que recuar. Eu acho que é um pouco por aí, assim. Tem outras motivações por que se elevou aquela taxa de juros aqui, aquele patamar, né? Acho que seria nesse sentido, assim, né? Não pode ficar muito tempo nesse patamar.
O que eu pensei aqui é que ele está falando de montante de lucro, me parece, né? Então, vamos dizer aqui. Bom, eu também, como eu não participei dos últimos dois encontros, talvez esteja um pouco desatualizado, mas ele está falando aqui que, olha, gera-se um tanto de valor, esse valor é apropriado via lucro, como o capitalista monetário adiantou o capital para o capitalista produtivo, vamos dizer assim, o capitalista produtivo não consegue pagar ao capitalista monetário mais do que a massa que ele gera de lucro, né? Isso pode até acontecer temporariamente, talvez numa empresa ou num setor, né? Mas aí, vamos dizer assim, o capitalista ele vai ter que tirar esse fundo de algum lugar, né? Mas para mim não ficou muito claro como que ele está trabalhando isso. Eu pensei muito nessa questão do montante e não necessariamente da taxa, né? Tipo a taxa geral da economia, etc. E só uma outra coisa bem, eu concordo contigo, Caio, talvez ele tá falando mais de montante até do que taxa. Mas só uma outra coisa que estava lembrando aqui também, que é uma coisa que o Theo Marx vai falar nos capítulos mais para frente, assim, quando ele vai discutir a diferença entre usura e a taxa de juro já subordinada à reprodução do capital, né, a partir da modernidade, né, não a usura feudal e tudo mais, assim. E aí ele vai dizer justamente isso, assim, a diferença, na verdade, entre a usura e a taxa de lucro sob o regime capitalista, a taxa de juros sob o regime capitalista, nada mais é que ela tem que se adequar a esse montante de lucro, né, ela tem que estar dentro desse limite aqui que o Marx estava descrevendo, né? A usura, ela quer, de fato, destruir, digamos assim, ela quer levar a bancarrota lá o pequeno camponês, etc., né? Esse é o objetivo, é destruir mesmo, por isso que é elevado. Mas no caso do juro não é o objetivo não é destruir o capitalista, né? Então por isso que tem que estar dentro desses limites. Mas acho que talvez pensar como montante é melhor mesmo. Vai lá, Fernando. Acho que você não abriu o teu microfone, só falar O que você tá bom. microfone está fechado. Pontuar sobre a irracionalidade do juro, que ele comentou antes, né? Na verdade, a diferença, embora o dinheiro seja uma mercadoria, né? A diferença do juro é que você tem que projetar, né? Você tem que fazer uma projeção, porque ele tem uma variável contida nele, inclusa nele, que é o tempo. Ele faz menção a isso, né? Ele faz menção do tempo. Então, é uma coisa prospectiva. Por ser uma coisa prospectiva, aí entra a irracionalidade, quer dizer, entra a incerteza. Então, a incerteza ou a irracionalidade vem exatamente desse caráter prospectivo em função do tempo. Né? O último parágrafo aí também, que fala o limite mínimo dos juros absolutamente indeterminável, exatamente por ser irracional, o capitalismo inventou essa história de, da taxa de lucro basilar ser determinada pelo Banco Central. Quer dizer, ele precisa de um parâmetro, ele precisa de uma ancoragem para poder funcionar. Né? Então, esse limite mínimo é absolutamente indeterminável, ele passou a não ser bem verdade, porque tem um órgão superior que determina o juro mínimo, praticamente. E bom, que o juro não pode ser maior que o lucro, porque sendo maior que o lucro, simplesmente o capitalista industrial não toma empréstimo, né? Se a taxa de juros for maior que o lucro. Né? Bom, é isso. Massa. Eu acho que é bons pontos. Vamos seguir então aqui. Então, continuando, o Marx agora vai citar um texto de 1750 desse Messi, né, que ele já apareceu aqui. Então, abre aspas. A proporção entre a soma paga pelo uso de um capital
e este capital mesmo expressa o nível da taxa de juros, medido em dinheiro. Fecha aspas. E aí, abre aspas na sequência. A taxa de juros depende, 2 pontos. Primeiro, da taxa de lucro. Segundo, da proporção em que o lucro total é repartido entre prestamistas e prestatários. Fecha aspas. Isso é uma citação da The Economist, revista The Economist, de 22 de janeiro de 1853. E aí, voltando para o texto do Messi, abre aspas. Como que se paga como juros pelo uso do que se toma em empréstimo é uma parte do lucro que aquilo que foi emprestado é capaz de produzir, esses juros têm de ser sempre regulados por aquele lucro. Desde 1750 aqui do Messi. Suponhamos de início que exista uma proporção fixa entre o lucro total e a parte dele que tem de ser paga como juros ao capitalista monetário. Nesse caso, é evidente que os juros subirão ou cairão juntamente com o lucro total e que este é determinado pela taxa geral de lucro e suas oscilações. Se, por exemplo, a taxa média de lucro fosse igual a 20% e os juros fossem igual a 1/4 do lucro, a taxa de juros seria igual a 5%. Se aquela fosse igual a 16%, os juros seriam igual a 4%. Com uma taxa de lucro de 20%, os juros poderiam subir a 8%, e o capitalista industrial continuaria a obter o mesmo lucro que obteria com uma taxa de lucro igual a 16% e uma taxa de juros igual a 4%, ou seja, um lucro de 12%. Se os juros subissem somente a 6% ou a 7%, ele continuaria a reter uma parte considerável do lucro. Se os juros fossem iguais a uma cota constante do lucro médio, o resultado seria que, quanto maior fosse a taxa geral de lucro, maior seria a diferença absoluta entre o lucro total e os juros, e, portanto, também a parte do lucro total correspondente ao capitalista em atividade, e vice-versa. Suponhamos que os juros sejam 1/5 do lucro médio. 1/5 de 10 é 2. A diferença entre o lucro total e os juros é igual a 8. 1/5 de 20 é 4. A diferença igual 20 menos 4 igual a 16. 1/5 de 25 igual a 5. A diferença 25 menos 5 igual a 20. 1/5 de 30 igual a 6. A diferença igual a 30 menos 6 igual a 24. 1/5 de 35 igual a 7. A diferença igual a 35 menos 7 igual a 28. As diversas taxas de juros de 4%, 5%, 6% ou 7% expressariam sempre, nesse caso, 1/5 ou 20% do lucro total. Se, portanto, as taxas de lucro são diferentes, então as taxas de juros distintas podem expressar as mesmas alíquotas do lucro total ou a mesma participação percentual neste último. Com tal proporção constante dos juros, o lucro industrial, abre parênteses, isto é, a diferença entre o lucro total e os juros, fecha parênteses, seria maior quanto maior fosse a taxa geral de lucro, e vice-versa. Mantendo-se... Opa! Um ponto aí é que, não, na prática, o lucro é pontual. A taxa de juros é pontual. Quer dizer, quando você vai pedir emprestado alguma coisa, ele faz uma análise de crédito. Tá? Então, assim, dá a impressão aí que se o cara olhar de uma maneira um pouco distraída esse último texto, parece que o
capitalista monetário é um sócio, né? Não, ele não é sócio. Na verdade, ele é independente, né? E o julgamento da taxa de lucro é pontual, né? É dado em função do risco. Muito provavelmente ele está se referindo à taxa média de lucro, né? Como ele falou lá embaixo, eu não vou dar muita bola para essas variações. Mas eles estão fixados, o lucro, são coisas independentes. O lucro é do capitalista produtivo e a taxa é fixada pelo capitalista monetário. Embora entre eles haja uma ligação que é o risco. Quer dizer, quanto maior o risco, maior a taxa de juros, né? O risco seria a probabilidade do capitalista industrial honrar o compromisso, né? Bom, é isso aí que eu queria falar. Bom, massa. Vamos continuar aqui, então. Mantendo-se constantes as demais circunstâncias, isto é, considerando como mais ou menos constante a proporção entre os juros e o lucro total, o capitalista produtivo se encontrará apto e disposto a pagar juros mais altos ou mais baixos em proporção direta ao nível da taxa de lucro. Tem uma nota aqui de rodapé 61, que é o Marx citando o Messi de novo, né? Que diz assim, abre aspas, a taxa natural de juros é regulada pelos lucros dos empreendimentos individuais. Voltando para o Marx, como vimos que o nível da taxa de lucro se encontra em razão inversa ao desenvolvimento da produção capitalista, disso se segue que a taxa de juros mais alta ou mais baixa num país é inversamente proporcional ao nível de seu desenvolvimento industrial, sempre que a diferença das taxas de juros expresse efetivamente a diferença das taxas de lucro. Eu acho que vou pausar aqui um segundinho, né? Só para a gente acompanhar o raciocínio junto, porque eu acho que tem várias versões aqui. Então, ele está falando que o nível da taxa de juros, de lucro, no caso aqui, lucro, estamos falando de lucro industrial, ou, na verdade, acho que lucro industrial, considerando já o capital comercial, talvez, né? Então, seria a taxa média de lucro, se encontra em razão inversa ao desenvolvimento da produção capitalista. Então, quanto maior o desenvolvimento da produção capitalista, menor tende a ser a taxa de lucro, né? Esse é o que ele está falando. E disso se segue que a taxa de juros mais alta ou mais baixa no país também é inversamente proporcional ao nível de seu desenvolvimento industrial. Agora, esse aqui que eu não peguei, sempre que a diferença das taxas de juros expresse efetivamente a diferença das taxas de lucro. Então, tem uma relação entre não só massa de lucros e de juros, mas taxas aqui também, né? Que a gente estava falando disso no começo da nossa leitura, né? Enfim, só me chamou a atenção aqui. Então, nesse sentido, pode-se dizer que os juros são regulados pelo lucro e, mais precisamente, pela taxa geral de lucro. Esse tipo de regulação vale, inclusive, para sua média. Em todo caso, a taxa média de lucro deve ser considerada o limite máximo definitivamente determinável dos juros. Adiante, examinaremos em mais detalhes a circunstância de que os juros devem se relacionar com o lucro médio. Caso se trate de repartir entre duas pessoas um todo dado, como é no caso do lucro, a primeira coisa que importa é, naturalmente, a grandeza desse todo. E esta última, a grandeza do lucro,
está determinada por sua taxa média. Se pressupomos como dada a taxa geral de lucro, ou seja, a grandeza do lucro para um capital de dada grandeza, digamos igual a 100, temos que as variações dos juros se encontrarão, sem dúvida, na proporção inversa das variações da porção do lucro que resta ao capitalista em atuação, mas que atua com o capital emprestado. As circunstâncias que determinam a grandeza do lucro a ser repartido, do produto valor do trabalho não pago, são muito distintas daquelas que determinam sua repartição entre esses dois tipos de capitalistas e atuam, com frequência, em direções absolutamente contrárias. Tem uma nota de rodapé aqui, 62. Vamos lê-la. O Marx diz assim: nesse ponto, encontra-se a seguinte observação no manuscrito. No caso, o manuscrito do Marx, né? 2 pontos, abre aspas. O curso deste capítulo mostra que, antes de investigar as leis da distribuição do lucro, é preferível analisar de que maneira a divisão quantitativa se torna uma divisão qualitativa. Para efetuarmos uma transição do capítulo anterior, não precisamos mais do que supor os juros como certa porção indefinida do lucro. Eu queria fazer uma observação aí. Por favor. Tem um dito popular que fala assim, pô, quando eu estou bem de vida, os bancos me procuram para oferecer dinheiro, mas quando eu estou mal de vida, os bancos fogem de mim. Tá? Então, o juro, taxa de juros, lucros tem relação inversa. Né? De fato, de fato. Se observarmos os ciclos de rotação em que se move a indústria moderna, estabilidade, crescente animação, prosperidade, superprodução, creche, estagnação, nova estabilidade, etc. Ciclos cuja análise mais detalhada ultrapassa nosso campo de estudo, veremos que, na maior parte dos casos, o baixo patamar dos juros corresponde aos períodos de prosperidade ou de lucro extra. Um aumento dos juros corresponde à separação entre a prosperidade e seu inverso, mas um aumento dos juros até o ponto de extrema usura corresponde ao período de crise. Vou ler aqui só terminar o parágrafo e vejo a nota, as 2 notas. A partir do verão de 1843, iniciou-se claramente uma fase de prosperidade. A taxa de juros, que na primavera de 1842 ainda era de 4,5%, caiu para 2% na primavera e no verão de 1843. E chegou a 1,5% em setembro desse mesmo ano. Esse é um texto que o Marx está citando das informações, né, do Gilbert, que é de 1849. Continua o Marx. Então, durante a crise de 1847, ela subiu a 8% e ainda mais. Tem 2 notas aqui, 63 e 64, né? Período de crise e no verão de 1843. Vamos lê-las em sequência. Primeira, abre aspas, é mais uma citação do texto do Gilbert, que a gente falou ali. No primeiro período, imediatamente após um tempo de depressão, o dinheiro é abundante e não há especulação. No segundo período, o dinheiro é farto e a especulação é abundante. No terceiro período, a especulação começa a declinar e há demanda de dinheiro. No quarto período, o dinheiro é raro e tem início a depressão. E a nota 64, que o Marx diz, Tuck explica isso, abre aspas, pela acumulação do capital excedente que necessariamente acompanha a escassez de emprego lucrativo em anos precedentes, pela liberação de tesouros e pela retomada da confiança na atividade econômica.
fecha aspas, é uma citação do livro dele, História dos Preços, de 1848, a publicação desse livro. Voltando para o Marx aqui. Opa! Warlen, tá com a palavra. Bem rapidamente, porque eu acho que nesses parágrafos aí está esboçada aí uma teoria dos ciclos econômicos, né, e do papel do crédito nos ciclos, né? Vamos dizer assim, né? Como é que a taxa de juros aparece aí dentro do interior dos ciclos econômicos, né? Bem esboço ainda, mas já tem aí, me parece que elementos importantes, né? E aí é uma dúvida, do ponto de vista empírico, se confirma não sei se chega a ser uma lei econômica, né? Mas que no boom do ciclo as taxas de juros caem, né? Ou seja, ficam abaixo, e na crise a taxa de juros tende a ser elevada, né? E o mais interessante aí, né, em determinado momento do ciclo econômico, há uma escassez de dinheiro, né? E dinheiro mesmo, né? Dinheiro naquele sentido pleno, né? Vamos dizer, para os capitalistas liquidarem suas dívidas, eles precisam de grana, né? Grana, money mesmo. E aí eu fico pensando naquele pessoal que fala que o dinheiro é dívida, o dinheiro seria dívida, numa hora dessa, como é que você liquida uma dívida com outra dívida, né? Então, money me parece que tá claro aí nesse esboço de teoria do ciclo do Marx aí. Só uma coisa assim que, além de a questão assim que além de estar apresentando, digamos, o ciclo econômico, eu acho que ele retoma aquilo que ele falou no final do capítulo passado, que acho que vai voltar a falar aqui também na sequência, né? Que embora a gente possa ver uma certa regularidade do que acontece com a taxa de juros ao longo do ciclo, não tem uma lei aqui explicando isso, né? O que explica isso é a oferta e demanda de crédito no mercado. E, como ele está falando, ele está citando várias pessoas ali, né, e ele está de acordo com isso. Aqui, nesse caso, ele não está citando para avacalhar, né? Está citando que ele concorda, né, que, digamos, no auge da crise tem escassez, é o que ele falou, né, tem escassez de dinheiro, e aí, né, ou de crédito, e aí isso vai aparecer como uma taxa de juros elevada. No momento de, como ele chama ali, né, de prosperidade, início de prosperidade, tem abundância de crédito, por isso taxa de juros baixa. Então, não tem lei, na verdade, a gente está falando só de oferta e demanda de crédito. Isso que é interessante, na verdade. Pois é, e eu fico assim, eu concordo com o Marx, né? Mas essa ideia de uma ausência de lei, mas ao mesmo tempo tem oferta e demanda, entende? Assim, não tem lei, mas tem, não sei, seria isso, sabe? Assim, Sobre, você estava falando aqui agora, só sobre crise, você estava falando que ele no Marx tem uma, bem nessa parte aqui, né, tem digamos, uma esquematização, né, da crise em cada um de seus momentos, né, ou etapas, né, e aí isso é uma coisa interessante, porque acho que tem várias formas de avaliar isso, né, no pensamento econômico, né, mas aí, do ponto de vista, tentando, que eu conheço, né, do sistema de crédito e crise em Marx, tentando pegar as fases, né, do ciclo industrial, tem esse artigo aqui, ó, que saiu acho que em 2021. Eu acho que pode interessar, né, aí para essa discussão. E, tirando esse artigo aqui, tem esse autor aqui, eu vou até tirar aqui para apresentar, eu estou começando a ler isso aqui, não sei se alguém conhece, é o Pavel Maksakowski. Esse cara aqui foi um economista soviético, ele morreu muito precoce, muito cedo, ele ali em 1928, esse livro é de 1929, e ele está tentando fazer digamos, esboçar o que seria uma teoria marxista do ciclo econômico, né? Enfim, isso aqui está me parecendo uma coisa bem interessante, não tem exatamente nada muito tratado, é um cara meio desconhecido, mas eu acho que tem alguns esforços tentando mapear isso, né? Agora, eu não sei se bate exatamente com isso que o Marx está falando, talvez depende de que tipo de crise a gente está falando, né? Tem crise
devido a problema de dívida externa, estrangulamento externo, faltando divisa externa, tem crise por superprodução de imóveis, de tudo mais, tem crise de várias fontes, né, originadoras, não sei se vai bater, né, mas tem algum desses autores aí, eles têm tentado, pelo menos esse Maksakowski, que eu acho que ele está tentando escrever, e ali no texto que eu mostrei antes do Henrique e do Ronaldo, eles tentam meio que esquematizar a partir do próprio Marx. Enfim, só passando umas sugestões, né? É, Ô, Léo, depois você arrumar o PDF desse. Como é que é? Mazakovsky? Maksakowski. Aí você manda para nós aí. Cara, em inglês até tenho, mas em português não tem, não. Mas em inglês Aí a tem. gente traduz pelo GPT. Bom, enfim. Essa é até uma coisa que eu gostaria de traduzir em algum momento. Não é tão grande, é um ensaio meio curto até. Acho que daria, mas enfim, isso é outra coisa. Tá, nós paramos aqui. só um rápido comentário é Claro. que se a gente fala desse ciclo que ele está descrevendo aqui, estabilidade, animação, prosperidade, etc., associado ao que, vamos dizer, que ele está falando de taxa de juros e de crédito, assim, o ciclo que é descrevido lá pelo Hyman Minsky, vamos dizer assim, o modelo geral está bem alinhado, né? E eu acho que com certeza o Minsky, que era um cara mais heterodoxo, leu Marx e obviamente sabia, mas ele chega mais no detalhe do papel dos bancos, né, de como que faz a concessão de crédito e tal. Eu acho que é só interessante notar que quando o Marx está falando, não existe, embora exista o Banco da Inglaterra, não existe o Banco Central, atuação de forma generalizada nas economias capitalistas, né? Então, que vão influenciar também a questão dos ciclos de, de crédito, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, existe muito mais agência dos bancos centrais sobre esses ciclos de crédito do que 1840. Mas, assim, o comportamento, isso está muito mais ligado ao comportamento dos bancos, né? Ou seja, numa fase de estabilidade, prosperidade, você tem que esses lucros, eles vão se acumulando nos bancos, né? Então, os bancos recebem os depósitos dos capitalistas que lucram mais, que emprestam mais, que investem mais, e, por consequência, você tem um ciclo virtuoso, né? Até o momento que fala, opa, não tenho, seja uma crise de produção, e aí acho que onde vai, talvez, o Minsky e os marxistas vão divergir, porque o Mises vai falar, olha, é uma posição financeira que vai levar à crise. E os capitalistas vão falar, ó, a partir do momento que você tem uma crise de realização, né, porque você tem uma superprodução e não tem como realizar essa mercadoria, aí você não tem como honrar os compromissos financeiros e monetários, né? Mas, enfim, só que eu acho que é importante que, né, o Minsk, que, assim, basicamente hoje ele é heterodoxo, mas é mainstream também, né? Então, nesse ponto, acho que ele é bem disseminado para quem tá estudando esse ciclo de crédito, né? Financeiro. O Minsky é um autor que eu conheço pouco até. Você fala aquele livro dele Estabilizando, ou é outros Tem, textos tem, deles? tem um artigo, é a hipótese da estabilidade financeira. Tem Ah, inglês online, eu já vi vários. Não é muito grande, é 30, 40 páginas. É um texto, mas assim, é um texto super, eu acho que é fundamental, assim, porque muita gente em todos os lados do espectro lê o Minsky, né? Vou ver se eu acho alguma coisa aqui, eu até mando lá se do você grupo. achar um texto aí e puder compartilhar no grupo, eu agradeço. Bom, vou só ver aqui. Acho que vamos pelo menos terminar aqui essa página aqui, né? Acho que dá para a gente chegar aqui. Nós paramos aqui
é certo. É certo que, por outro lado, juros baixos podem coincidir com a paralisação dos negócios e juros moderadamente altos com uma animação crescente. A taxa de juros atinge seu nível mais alto durante as crises, quando, para poder pagar, é preciso pegar dinheiro emprestado, custe o que custar. Com a alta dos juros, como a alta dos juros corresponde a uma queda no preço dos papéis, isso representa uma excelente situação para que pessoas que dispõem de capital monetário possam se apropriar por preços irrisórios daqueles papéis portadores de juros, os quais, tão logo a taxa de juros volte a cair, voltarão a atingir, no mínimo, seu preço médio. Tem uma nota de rodapé aqui, 65, que é uma citação que o Marx está fazendo de um autor chamado Roy, de um texto de 1869, falando sobre a legislação bancária de 1844, aqui, na Inglaterra, que diz assim, abre aspas, o texto do Roy. A um velho cliente de um banqueiro foi recusado um empréstimo sobre um título no valor de 200 mil libras esterlinas, mas, quando estava prestes a ir embora para tornar pública sua suspensão de pagamento, foi informado de que não havia nenhuma necessidade de fazê-lo, pois, sob tais circunstâncias, o banqueiro compraria o título por 150 libras esterlinas. Voltando para o texto de Marx, existe também uma tendência à queda da taxa de juros, completamente independente das oscilações da taxa de lucro, mais precisamente devido a duas causas principais. 2 pontos. Primeira, aí o Marx está citando aqui, né, um texto do George Ramsay, que é um texto de 1836, né, que diz assim, abre aspas, primeira causa que faz ter uma tendência à queda da taxa de juros, abre aspas. Mesmo partindo do pressuposto de que o capital jamais fosse emprestado, a não ser para um empréstimo, para um investimento produtivo, a taxa de juros poderia perfeitamente variar, sem que se produzisse nenhuma variação na taxa do lucro bruto, pois, à medida que uma nação progride no desenvolvimento da riqueza, surge e cresce cada vez mais uma classe de homens que, usufruindo do trabalho de seus antepassados, encontram-se em posse de fundos cujos meros juros lhes garantem renda suficiente para viver. Muitos, incluindo aqueles que, em sua juventude e vida adulta, engajaram-se ativamente nos negócios, retiram-se para viver sua velhice tranquilamente à custa dos juros das somas acumuladas. Essa classe, assim como a anterior, tende a aumentar à medida que cresce a riqueza do país, pois aqueles que começam com um capital considerável conquistam uma fortuna independente, com mais rapidez do que aqueles que começam com pouco. Por isso, em países velhos e ricos, o montante do capital nacional que costuma pertencer àqueles que não estão dispostos a se submeter ao incômodo de empregá-lo por conta própria, representa uma parcela maior do total do capital produtivo da sociedade do que nos países mais recentemente estabelecidos e mais pobres. Como é mais numerosa, em proporção à população, a classe dos rentistas na Inglaterra, na mesma proporção em que aumenta a classe dos rentistas, cresce também a dos prestamistas de capital, pois trata-se das mesmas pessoas. Fecha aspas. E a segunda causa da tendência à queda dos juros, né, que não tem nada a ver, dependente da tendência da queda dos lucros, o desenvolvimento do sistema de crédito e o fato de que, em razão desse desenvolvimento, e pela mediação dos banqueiros, os industriais e os comerciantes dispõem cada vez mais de todas as poupanças de todas as classes da sociedade, assim como o fato
da concentração progressiva dessas poupanças em quantidades nas quais elas podem atuar como capital monetário. São fatores que necessariamente exercem uma pressão sobre a taxa de juros. A esse ponto, retornaremos adiante. Só uma coisa aqui, essa primeira, o que o Marx está dizendo é que aumenta o número de pessoas que vivem dos juros, e é por isso que tenderia a cair os juros, sem ter a ver com exatamente o movimento do lucro, à medida em que vai ficando mais longevo do movimento capitalista. E a segunda, porque, na verdade, o sistema de crédito tende a concentrar, centralizar, na verdade, as poupanças, aqui no caso está chamando de concentração das poupanças, e isso pressiona por uma taxa de juros mais baixa, segundo o Marx falou. Eu acho que são esses dois motivos, né? Então, voltando aqui. A respeito da determinação da taxa de juros, Ramsey diz que, abre aspas, mesma citação do texto do Ramsey, depende, em parte, da taxa do lucro bruto e, em parte, da proporção em que esta se divide em juros e ganho empresarial. Essa proporção depende da concorrência entre prestamistas e prestatários de capital. Tal concorrência é influenciada, mas não exclusivamente regulada, pela taxa previsível do lucro bruto. A concorrência não é regulada exclusivamente por isso, porque, de um lado, muitos tomam dinheiro emprestado sem a menor intenção de investi-lo de modo produtivo, e, de outro, a grandeza de todo o capital emprestável varia de acordo com a riqueza do país, independentemente de qualquer variação no lucro bruto. Tem uma nota aqui de rodapé 66, que é o Marx falando aqui, como a taxa de juros em geral é determinada pela taxa média de lucro, pode acontecer com muita frequência que a especulação extraordinária seja acompanhada por uma baixa taxa de juros. Assim ocorreu, por exemplo, na especulação ferroviária no verão de 1844. A taxa de juros do Banco da Inglaterra só voltou a subir a 3% em 16 de outubro de 1844. Voltando para o texto, para encontrar a taxa média de juros, deve-se calcular 2 pontos. Primeiro, a média da taxa de juros ao longo de suas variações nos grandes ciclos industriais. Segundo, a taxa de juros naqueles investimentos em que o capital é emprestado por um prazo maior. A taxa média de juro vigente no país, diferentemente das taxas de mercado, que flutuam de modo contínuo, não pode ser determinada em absoluto por nenhuma lei. Não existe, neste âmbito, nenhuma taxa natural de juros, no sentido em que os economistas falam de uma taxa natural de lucro ou de uma taxa natural do salário. Já Messi observa a esse propósito com toda a razão. Abre aspas aqui para o Messi, a única questão sobre a qual alguém pode ter dúvidas em relação a isso é acerca de qual proporção desses lucros pertence de direito aos prestatários e qual pertence aos prestamistas. E o único modo de responder é escutar as opiniões dos prestamistas e dos prestatários em geral, pois o justo ou o injusto, nesse caso, é apenas aquilo que o consenso geral reputa como tal. Voltando para o texto do Marx, a coincidência entre a oferta e a demanda, pressupondo como dada a taxa média de lucro, não importa em absoluto aqui. Sempre que se recorre a essa fórmula, entre parênteses, e nesses casos isso é praticamente justificado,
ela serve apenas como uma fórmula para encontrar a regra geral, a regra fundamental, perdão, entre parênteses, os limites reguladores ou as grandezas delimitadoras, independente da concorrência e que antes a determina. Em outras palavras, serve como uma fórmula para quem se encontra preso na prática da concorrência, em seus fenômenos e nas concepções que deles derivam, possibilitando-lhe obter uma ideia, ainda que superficial, de um encadeamento interno das relações econômicas, tal como ela se apresenta no interior da concorrência. Isso aqui é maravilhoso para responder quando alguém vira e fala que explica alguma coisa, oferta e demanda, né? Vou mostrar isso aqui, é só uma ponta do iceberg, né? Voltando aqui, é um método que, partindo das variações que acompanham a concorrência, permite encontrar os limites dessas variações. Isso já não ocorre com a taxa média de juros. Não existe nenhuma razão para que as relações médias de concorrência, o equilíbrio entre prestamista e prestatário, tenham de render necessariamente ao prestamista uma taxa de juros de 3%, 4%, 5%, etc., sobre seu capital ou determinada porcentagem, digamos, de 20% ou 50% do lucro bruto. Quando o elemento decisivo é a concorrência como tal, a determinação é, por si mesma, fortuita, puramente empírica, e só o pedantismo ou a fantasia podem pretender desenvolver essa casualidade como algo necessário. Tem uma nota de rodapé aqui, 67, que o Marx vai dizer. Assim, por exemplo, George Opdyke, nesse texto aqui de 1851, realiza uma tentativa completamente fracassada de explicar o caráter geral da taxa de juros de 5% com base em leis eternas. Muito mais ingenuamente, procede o senhor Karl Arndt, no texto aqui de 1845. Diz ele, abre aspas, na marcha natural da produção de bens, há apenas um fenômeno que, em países cujas terras estão de todo cultivadas, parece destinado a regular, em alguma medida, a taxa de juros. Referimos-nos à proporção em que a madeira nos bosques europeus é aumentada por meio do seu crescimento anual. Esse novo crescimento ocorre de maneira absolutamente independente do seu valor de troca, numa taxa de 3% a 4%. Aí o Marx faz um comentário, né? Abre parênteses, que coisa estranha considerar que o crescimento das árvores é algo que não depende do seu valor de troca. Fecha parênteses. Volta para a citação. De acordo com isso, aí o Marx volta a fazer um comentário, porquanto o crescimento das árvores é, de fato, completamente independente de seu valor de troca, por mais que seu valor de troca possa depender de seu crescimento, fecha parênteses do comentário do Marx, volta para a citação, abre aspas, não se poderia esperar que uma queda na taxa de juros abaixo do nível que ela, a taxa de juros, apresenta hoje nos países mais ricos. Fecha aspas. E volta o Marx. Poderíamos chamar isso de, entre aspas, taxa florestal primordial de juros. E na mesma obra, mais adiante, seu descobridor atribui a si mesmo um lugar de destaque em nossa ciência, como, entre aspas, um filósofo dos impostos sobre cães. Voltando para o texto aqui do Marx. Nos informes parlamentares de 1857 e 1858, sobre a legislação bancária e a crise comercial, não há nada mais divertido do que ouvir os diretores do Banco da Inglaterra, os banqueiros londrinos, os banqueiros provinciais e os teóricos profissionais tagarelarem sobre a taxa
de juros realmente produzida, sem chegar a outro resultado senão uns quantos lugares comuns, como o de que, abre aspas, o preço pago pelo capital emprestável poderia variar com a oferta desse capital, fecha aspas, ou de que, abre aspas, uma alta taxa de juros e uma baixa taxa de lucro não podem coexistir por um longo tempo, fecha aspas, e outras platitudes do tipo. Então, tem mais uma nota aqui, a nota 68, que o Marx continua aqui também citando o Roy. O Banco da Inglaterra aumenta e reduz a taxa de seu desconto, embora o faça, naturalmente, sempre levando em conta a taxa imperante no mercado aberto, de acordo com o afluxo-refluxo de ouro. Agora sim, a citação do Roy, abre aspas, com o que a especulação em descontos por meio da antecipação das futuras alterações na taxa bancária responde agora pela metade dos negócios dos grandes agentes do centro monetário. Fecha aspas. Isto é, do mercado monetário londrino. O costume, a tradição legal, etc., influem na determinação da taxa média de juros, tanto quanto a concorrência, na medida em que essa taxa existe, não só como cifra média, mas como grandeza efetiva. Uma taxa média de juros já precisa ser admitida como norma legal em muitos litígios jurídicos em que há necessidade de calcular os juros a pagar. Se nos perguntamos por que os limites da taxa média de juros não podem ser derivados de leis gerais, a resposta a isso reside simplesmente na natureza mesma dos juros, que não são mais que uma parte do lucro médio. O mesmo capital aparece numa dupla determinação, como capital emprestável nas mãos do prestamista e como capital industrial ou capital nas mãos do capitalista em atividade. Mas ele só funciona uma vez e só uma vez produz lucro. No próprio processo de produção, o caráter do capital como capital emprestável não desempenha nem papel nenhum. De que maneira esse lucro é repartido entre as pessoas que o reivindicam é, por si só, um fato puramente empírico, que pertence ao reino da casualidade, tanto quanto a repartição dos percentuais do lucro comum de uma companhia entre os diversos coparticipantes. Na divisão entre o mais-valor e o salário, em que a determinação da taxa de lucro se baseia, em essência, atuam de modo determinante dois elementos totalmente distintos. Dois pontos. A força de trabalho e o capital. Eles são funções de duas variáveis independentes, que se delimitam de maneira recíproca e, de sua diferença qualitativa, surge uma divisão quantitativa do valor produzido. Adiante veremos que o mesmo ocorre com a divisão do mais-valor entre renda fundiária e o lucro. Nada disso acontece com os juros. Nesse caso, ao contrário, a diferenciação qualitativa surge, como veremos em seguida, da divisão puramente quantitativa da mesma porção do mais-valor. Bom, temos ainda uma quantidade de texto razoável, né? E aí, talvez seja um bom momento parar aqui, porque ele vai recapitular o que foi dito, né, para continuarmos no próximo encontro. E paro aqui a leitura e aí abro para se alguém quiser fazer mais algum comentário, colocar algum ponto a respeito do que nós lemos neste capítulo 22. Acho que eu só reforçaria de uma coisa, assim, que acho que é uma das coisas mais importantes que o Marx fala para a gente tentar se apropriar para essa discussão de financiarização e tudo mais, assim, né? Ele insiste em vários momentos, né? Quando ele fica lá de conversinha, falando várias coisas, mas quando ele quer ir para o centro da questão, ele fala, ó, só existe um ciclo do capital, só existe um capital em movimento, que gera lucro, e esse lucro se divide em duas partes, né? Que aí
ele chega nessa formulação final aqui, que é tão famosa e importante, né? Uma mera repartição quantitativa da mais-valia gera-se, digamos, uma separação, uma diferença que parece qualitativa, né? Entre o empresário e o prestamista, na verdade, né? Compara, inclusive, com a relação de capital e salário, que seria, sim, aí parte de uma diferença qualitativa que aparece uma diferença quantitativa do valor produzido. Mas eu acho que a coisa mais importante, mais do que essa operaçãozinha aqui de diferença qualitativa, quantitativa e tal, é o que ele fala um pouquinho antes desse parágrafo ali, quando ele fala que só tem um capital em funcionamento, não tem dois capitais aqui. Tem o capital do prestamista e o capital do empresário em funcionamento. Não são dois capitais, é um capital em funcionamento, que gera lucro, e esse lucro é dividido em duas partes. Isso, para mim, é a coisa mais importante, assim, acho que em termos teóricos que o Marx está formulando aqui, assim, para tentar, sei lá, tirar coisas para análise contemporânea, eu acho. Enfim. Sim, isso é importante, até mesmo para a questão política, né? Vai lá, Gabriel, por favor. Raquel, quando você fala, acho que você falou naquela sua última apresentação naquele evento lá no YouTube, você falou naquele curso, naquele mini curso que a gente fez, de o valor enquanto... como é que você falou? Que é para qualificar duas coisas qualitativamente diferentes, se expressam uma relação quantitativa entre eles. Você até usou o exemplo do celular. Por que um celular que vale 1.500 pode ser trocado por dinheiro e tudo mais? Será que tem a ver com essa passagem aqui que o Léo acabou de ler também, que o Marx fala, que se delimitam de maneira recíproca e de sua diferença qualitativa surge a divisão quantitativa do valor produzido. Adiante veremos que o mesmo... aqui já é outra coisa. Mas seria nessa passagem aqui que você estaria pensando também, aí, ó, que está em itálico? Ali, ó, o Léo grifou. Então, assim, acho que teria que pensar com calma isso mesmo. O que eu estava falando isso que você está pensando aí, eu estava pensando, na verdade, no capítulo 1, lá do livro 1, Capital mesmo, sabe? Quando o Marx está Da definindo... mercadoria, né? Quando ele está definindo o valor mesmo, o que é valor, né? Como é que... Na verdade, é aquela pergunta inicial mesmo, assim, né? Quando tu está, digamos, se depara no mercado com o preço e quer entender por que duas coisas qualitativamente diferentes podem estar em relação, uma relação de troca qualquer. Por que a gente pode colocar duas coisas qualitativamente diferentes em relação? É porque, digamos assim, e aí eu, né, falando que geralmente o economista fica preocupado ali com a relação quantitativa entre essas duas coisas qualitativamente diferentes, ou seja, tu quer saber por que é 1.500 que custa o celular, mas na verdade a gente deveria se preocupar mais qual é a substância, em saber, né, qual é a substância em comum que liga essas duas coisas qualitativamente diferentes para que elas possam estar em relação. A relação quantitativa entre elas é uma decorrência de elas estarem ligadas por digamos, uma substância comum, né, por duas mercadorias diferentes serem produtos de trabalho, digamos assim, né, isso que é a substância comum. Teria que pensar um pouco, assim, se aquilo que o Marx está falando do valor lá, daria para puxar com o que ele está falando aqui, especialmente na primeira parte, ali, quando ele está falando da diferença entre capital e trabalho, né, que são duas coisas qualitativamente diferentes que, digamos, vão se expressar numa repartição quantitativa do valor. Eu acho que aqui, assim, embora pareça termos parecidos, aqui eu acho que o Marx está falando uma coisa um pouco diferente, que ele está querendo falar já não mais da troca, né? Não sei, teria que pensar com calma aqui, mas acho que ele está falando agora da relação de produção mesmo, né? Tem duas posições diferentes aqui, a posição do proprietário e do não proprietário nos meios de produção, e é dessa posição de natureza diferente que vai surgir uma repartição de valor entre eles, digamos assim. A relação de troca ali é outra coisa, né? Tu está dizendo que duas, sei lá, né? Como eu falava sempre, celular e dinheiro, que outra troca que eu posso pensar? Duas coisas qualitativamente diferentes se colocam em relação. É um pouco diferente, eu acho. Não é exatamente a mesma coisa. Assim. Não sei se vocês podem... Sim, eu acho que aqui o trem é um pouco mais aprofundado, né? Porque já é o 22 do livro 3, né?
enquanto que naquele momento ele estava se referindo ao capítulo 1 do livro 1, né? Então, eu acho que vai ampliando o nível de análise e a complexidade da coisa, né? Do objeto que ele se propõe a analisar. Mas, de todo jeito, você respondeu sim a pergunta. Muito obrigado. Bom, não noto mais nenhuma manifestação, então acho que podemos ficar por aqui, né? Semana que vem, então, nós continuamos a partir daqui de estar grifado aqui em amarelo, que no PDF é a página 450. Aqui, eu vai pausar a gravação ali, por gentileza.